Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Falando em terça-feira, deixa eu te falar da próxima terça-feira, 14 de maio, em Maringá, na Expoingá. Vou estar por lá, tive a graça desse convite. Nós vamos ter missa lá no Parque de Exposição, tá bom? E show, com a Colo de Deus, comunidade Colo de Deus, que vão cantar na missa também, vão fazer o seu show e eu vou estar presidindo a Santa Missa. Então você de Maringá e região, vamos nos encontrar na próxima terça-feira no Parque de Exposições em Maringá, lá na Expoingá, e toda a comunidade católica convidada a marcar presença num momento como esse, E rezarmos juntos, tá bom? Queridos, quem me encontra pela primeira vez, bem-vindo aqui conosco, se inscreva no canal ao longo aqui da homilia, joinha, like, comentário. Isso é importante para o YouTube continuar nos alavancando, nos mostrando para mais pessoas, tá bom? Vamos ao Evangelho então desta terça-feira, da sexta semana do tempo da Páscoa. O Evangelho está em São João capítulo 16, versículos de 5 a 11, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu não for, não virá. Porque vos disse isto, vocês se encheram de tristeza. Irmãos e irmãs, às vezes a vontade de Deus, e aquilo que Deus nos revela, nos convida a viver, a colher, nos enche de tristeza. Porque nós temos os nossos apegos, E, veja, não só apegos no sentido pecaminoso do que possa ser apego, Mas a gente tem os nossos apegos, inclusive aquilo que é bom, mas que pode estar limitando o melhor. Existem perdas necessárias na nossa vida, existem perdas que nos preparam para algo maior. Então vamos nos colocar aqui no lugar dos discípulos. Jesus está aqui na última ceia, na Santa Ceia, e já está anunciando o grande presente que ele vai dar depois de ressuscitado, e para os discípulos nada disso era muito claro. É para nós hoje, para eles, vamos colocar no lugar deles, não era muito claro. Que é o grande presente, a vinda do Espírito Santo. Jesus vai iniciar com a vinda do Espírito Santo uma nova modalidade de presença em nós. Antes estava conosco, porque estava à mesa. Agora ele está em nós com o Consolador, o Espírito Santo. Então olha que Jesus, agora eu parto, vocês não têm coragem nem de perguntar para onde eu vou, Porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. Veja, o que Jesus falou não era mentira, o que Jesus falou não era errado, o que Jesus falou não era mal, mas entristeceu. Porque tocou no apego, porque tocou no afeto, E nós precisamos entender isso, gente. A santidade, a conversão, num primeiro momento, é abandonar coisas más. O pecado mesmo, você precisa mudar de vida, Mas não termina aí. Nenhum santo é santo porque abandonou o pecado. O santo é santo porque depois de abandonado o pecado, renunciou a muitos direitos e coisas boas por algo muito maior, para dilatar, criar espaço para algo muito maior. Então, às vezes, o que você e eu entendemos que Deus está nos pedindo, a gente se entristece, A gente sabe que é certo, a gente sabe que é bom, mas dá uma tristeza, não dá? Porque nós amamos, nós nos apegamos, como os discípulos. Imagina que eles querem perder Jesus, eles querem ter Jesus juntinho com eles ali o tempo todo, pro resto da vida. Jesus diz, no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Ou, se a gente quisesse, é bom para vocês perderem. Porque se eu não partir, se vocês não me perderem, não virá até vós o defensor, o Espírito Santo. Não virá até vós e não virá até sobre todos. Então, na dor, na perca dos discípulos, eles vão ganhar um novo tipo de presença de Jesus. Ainda maior, ainda mais plena. Mas não só eles, o mundo todo. Porque até então Jesus era muito deles só. E aqui está, meus queridos, nós somos convidados a essa generosidade de alma. Aceitar perder, aceitar renúncias. Será que o Espírito Santo
não poderia estar muito mais comigo, com você e muito mais através de nós, mas está pouquinho por causa dos nossos afetos desordenados, por causa dos nossos apegos. Mas dói, dá vontade de chorar. Mas veja, todo sofrimento que você se permite enfrentar e atravessar para cumprir a vontade de Deus, para continuar na amizade de Jesus, não fica sem recompensa, não fica sem uma efusão do Espírito Santo maior do que qualquer outra experiência que você possa ter tido até agora. Então nós não podemos travar esse processo da nossa vida. É como um avião, quem anda de avião sabe, o avião sobe, decola, né? Faz toda aquela força para decolar, depois ele vai, de repente ele precisa lá em cima subir de novo, né? Essa segunda decolagem dele ali, vamos colocar assim. Isso faz parte da nossa vida espiritual, do nosso discipulado com Jesus. Então veja, Jesus não está falando para os discípulos, olha, abandone o pecado, para com essa vida, está errado. Não, eles já não viviam mais isso. Mas é hora de uma nova renúncia, de uma nova purificação, de dilatar ainda mais o coração, para que Jesus possa ser em mim de um jeito como nunca foi, mas para que Ele possa ser através de mim como nunca foi. Esse é o chamado seu e meu. Então, acho que hoje a gente precisa olhar para as nossas tristezas, para os nossos apegos, para os nossos direitos e para as coisas que a gente está protelando demais, porque o coração vai doer. Deus é o nosso consolo, Deus é o nosso remédio e o Espírito Santo é a nossa recompensa. E quando vier o Espírito Santo, aí Jesus fala daquilo que o Espírito Santo faz. Ele convencerá, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Queridos, nós não mudamos ninguém, quem muda é o Espírito Santo. Ah, padre, quer dizer então que eu vou ficar quieto, não vou passar sua homilia no zap da família, porque quem muda é o Espírito Santo. Opa, pera lá. O Espírito Santo, quando vem, ele vem junto com a pregação, né? Ele vem sobre a pregação que já está lá na pessoa. Nós vamos lançar as sementes. O semeador saiu a semear a semente da palavra. Mas quem muda, quem faz a semente brotar é o Espírito Santo, não somos nós. Então aqui a gente pode aprender um pouco mais de paciência, caridade com as pessoas, né? A gente pode até descansar o nosso próprio coração em relação a algumas pessoas da nossa vida, porque não sou eu que vou te mudar mesmo, é o Espírito Santo. Mas aí entra a nossa intercessão, né? E jogar sementes para que quando o Espírito Santo vier, encontre a palavra já colocada ali, né? Para trazer o fruto. E o que é que o Espírito Santo faz? E só é o Espírito Santo que faz isso. É Ele quem convence, é Ele quem demonstra. 3 coisas: o pecado, a justiça e o julgamento. O próprio Jesus explica. O pecado, porque não acreditaram em mim. O grande pecado da vida, gente, é não crer no Evangelho, é não apostar a vida na palavra de Jesus. Né? Segundo, a justiça, porque vou para o Pai, de modo que já não mais me vereis. A justiça aqui nessa imagem da morte, ressurreição e ascensão, significa a justiça de Deus está realizada em Jesus. Isso é a justiça. Né? O senhorio de Jesus. E aí, o que mais que ele disse aqui? E o julgamento. Porque o chefe desse mundo, o coisa ruim, já está condenado. E o Espírito Santo então nos convence do pecado, da justiça. Portanto, só a Páscoa definitiva de cada um de nós e dessa humanidade completa a justiça da vida, né? E também para a gente ter menos medo, né? Do coisa lá, do trem ruim lá. Ele já está condenado. E é o Espírito Santo que nos revela que o maligno e suas obras, por mais que hoje estejam aí na moda, no hype, o maligno e suas obras, por mais que estejam agregando ao redor de si talvez a maioria, toda essa festa, toda essa pompa, isso aí já está condenado. E eu não preciso ir para o lado dos condenados para ser condenado um dia para entender que isso é condenável, está condenado. Eu já daqui, pela luz do Espírito Santo, já olho e falo, é fria. Isso é friagem, é cilada. Isso aí, vai lá não que vai dar ruim. Porque já está condenado. Mas, meus queridos, peçamos hoje então a graça a Deus, a gente saber rezar melhor, acolher melhor as tristezas necessárias. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.